Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Next Level. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, sou Head Global de Supply Chain e no episódio de hoje uma convidada muito especial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a crescer o canal e trazer cada vez mais executivos incríveis para te ajudar a crescer na carreira, a atingir o seu próximo nível. No episódio de hoje eu vou conversar com a Erika Hattori. Ela é Head de Inteligência de Suprimentos. E hoje vai ser um bate-papo falando de suprimentos para suprimentos. Você sabe que eu também sou da área de supply chain, então vai ser um bate-papo incrível. Erika, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Pô. Obrigada pelo convite. Incrível estar aqui. Incrível poder ajudar tantos profissionais a atingir seu próximo nível. Com certeza. E nada melhor do que aprender com executivos que estão fazendo acontecer, que é o propósito do programa, né? Muito mais do que a teoria é ir para a prática. É isso aí. Então vamos lá, vamos para a prática. prática. Vamos lá. Então, Erika, conta um pouquinho, como é que você chegou nessa posição de Head de Inteligência de Suprimentos, que é um nome um pouco incomum, né? Normalmente você tem compra, você tem supply chain, você tem procurement, mas Head de Inteligência de Suprimentos, como é que você chegou nessa posição? Vou voltar um pouco para a minha história e eu gosto muito, fico até emocionada quando eu conto a minha história, porque ela é muito bonita. Eu entrei numa empresa como analista júnior de inteligência de suprimentos. E eu me perguntava, o que é isso? Fui convidada para trabalhar ali, passei pelo processo seletivo e eu falei, gente, o que faz inteligência de suprimentos? E comecei a me apaixonar por esse mundo. Então, avaliar performance de comprador, trazer dados de mercado, então, dados de inflação, de PIB, tudo para apoiar as negociações, começou a me encher de amores por suprimentos. E é realmente um nome muito incomum. São poucas empresas que têm uma área de inteligência de suprimentos, o que eu acredito que é super importante, justamente porque senão o comprador faz tudo. Ele tem que negociar, ele tem que garantir save para a companhia e, além de tudo, acompanhar a tua performance, acompanhar os indicadores de mercado, fazer estudo de mercado, e não faz sentido. Então, quando as empresas tomam a decisão de ter uma área de inteligência de suprimentos, é totalmente assertiva. E assim foi que eu cheguei na minha posição de Head de Inteligência. Passado alguns anos de uma outra empresa, eu fui convidada para fazer parte de uma empresa, a qual eu trabalho hoje, e construir a área de inteligência de suprimentos. Então, eu fui como analista sênior para essa empresa e a responsável da área falou assim, Erika, olha, você já tem experiência com os indicadores de performance, com indicadores de mercado, monta tudo aí. E aí, assim foi. Fui montando o procedimento, montando fluxos, montando os principais indicadores, calculando spend, saving, um pouco tupiniquim, né? Porque ainda usando o Excel, né? Não tinha ferramentas automáticas, mas tudo foi construído ali. E com muita determinação, com muito fazer acontecer. Então, tinha épocas nessa empresa que eu chegava às 6 horas da manhã, porque era um momento que a empresa estava vazia, eu conseguia me focar, porque 8 horas as pessoas começavam a chegar, e aí começava o barulho, me incomodava um pouco, e eu começava a focar das 6 às 8 para construir a área. E as coisas foram acontecendo. E até então, eu era uma analista sênior, respondia para responsável de suprimentos, e tudo certo. Eu era a única pessoa da área, só que o meu escopo foi aumentando. Um belo dia, essa gestora chegou e falou para mim assim, Erika, acabei de assumir a área de gestão de contratos. Olha, não tenho tempo, tô olhando compras e você toma conta para mim. E eu, gente, tô aqui fazendo meus indicadores de performance, meus processos, fluxos. Agora que tá tudo redondinho, né? O que é gestão de contratos? Então, eu fui estudar, fui entender. Fui na planta, conversar com as pessoas, com os responsáveis. Na época, tinha contrato espalhado por tudo quanto é canto. A gente começou a centralizar, a definir política, processo, e assim eu assumi o escopo de gestão de contratos. Então, além dos indicadores, eu tinha o escopo de gestão de contratos, ainda como analista sênior, por incrível que pareça. Depois, fui promovida. E aí as pessoas passaram a responder para mim dessa área, só que assim, eu tinha que fazer a gestão das pessoas e tinha que fazer os indicadores que ainda era só eu. E quando eu fui promovida, a minha gestora da época falou assim, Erika, é o seguinte, você tem que gostar de gente, porque lidar com pessoas não é fácil. Cada um tem a sua característica, você tem seu jeito e você vai ter que entender o jeito de cada um. Eu falei, é fácil, né? Não é nada fácil. Quando a gente lida com pessoas, a gente tudo complica, né? Tudo complica. A gente tem que respeitar o momento de cada um, a característica de cada um, as experiências e crenças de cada um, né? Todo mundo faz o que faz porque tem uma experiência, porque tem uma crença, né? E eu comecei a entender os desafios de uma cadeira de gestão, mas ainda tendo que fazer o operacional.
E aí meu escopo foi crescendo, assumi a área de cadastro de material e cadastro de fornecedor. E falei, gente, tá bom, então agora eu tenho um time de gestão de contratos, um time de cadastro e eu sozinha gerando os indicadores. E aí comecei a defender, tudo mais, ampliei o time de indicadores. Deu um fôlego para mim, para eu fazer o que realmente era importante naquele momento, naquela situação, que era cuidar das pessoas. E eu coloquei isso muito forte na minha cabeça, sabe, Pô? Se as pessoas estiverem bem, o trabalho vai estar bem. Exato. Né? Mas isso não está escrito em nenhum livro. Não, e você pode fazer 200 cursos de liderança que nenhum te ensina isso. Nenhum ensina isso. Você tem que olhar para cada um. A pessoa tem um problema pessoal, você entender que é o momento dela, que às vezes você fala assim, poxa, a pessoa não quer trabalhar, não está com vontade. Não, ela teve realmente um problema pessoal. Vamos respeitar esse momento da pessoa. E aí, o escopo foi crescendo, assumir vendas de inservível. Então, nesse momento, eu falei, gente, não dá para eu ser a responsável de indicadores, gestão de contratos, cadastro, venda de inservível, e ainda tinha uma parte de obrigações acessórias, que são a gestão dos terceiros da companhia, a qual eu estava responsável. Falei, vamos botar um nome nessa área? Né? Área de inteligência. A gente fez até uma votação na época. Que bacana. Vamos chamar o quê? Vai chamar inteligência de suprimentos, planejamento de suprimentos, governança em suprimentos. E aí o time mesmo votou e vamos falar de inteligência de suprimentos. E assim nasceu minha posição como head de inteligência de suprimentos, né? Só que hoje a minha posição é muito pulverizada dentro da companhia. A maioria das empresas, a área de inteligência de suprimentos é focada nos indicadores econômicos, indicadores de performance, processos, procedimentos e governança. E eu tenho esse escopo maior, mas o qual eu sou apaixonada. Mas foram longos 9 anos para conseguir consolidar tudo isso, extrair o melhor das pessoas e as coisas acontecerem como ela tem que acontecer. Muito pouco tempo, 9 anos, para tudo isso acontecer. Vamos combinar sim. que algo meteórico, assim, dentro de um mundo corporativo é relativamente curto. É relativamente curto. Mas, assim, aí as coisas foram acontecendo e eu acredito que duas coisas, né, contribuíram bastante. Com certeza, a minha determinação em fazer acontecer, porque lá atrás, né, voltando para outra companhia que eu estava, que eu era analista júnior, eu via todo aquele mundo de inteligência, fui me apaixonando, então acho que a determinação de falar, poxa, estou numa empresa nova, quero ter uma área de inteligência de suprimentos consolidada aqui, respeitada aqui. Então, essa determinação, essa obstinação em fazer dar certo, acho que foi muito importante. E a segunda coisa, mas não é porque a segunda é menos importante, é o acreditar nas pessoas. São pessoas que, a grande maioria, júnior, pessoas com primeiro emprego, pessoas que não tinham tanta experiência, e eu comecei a acreditar nelas. Porque para um líder, e hoje com um pouco mais de experiência, para um líder às vezes é muito mais fácil você trocar o time. Você falar, eu quero um cara bom de mercado, vou trazer ele. Que às vezes não é barato, do que você formar pessoas. E que na grande maioria das vezes não resolve o problema. Às vezes vem com muito viés, já vem muito com vício. Eu vi um vídeo do Bernardinho quando ele trouxe uma estrela para o time e não performou, não encaixou. E era, assim, uma baita de uma estrela. E ele conta isso num podcast também. E aí você vê que não necessariamente a pessoa que tem mais experiência, ela tem mais vontade e vai conseguir se encaixar dentro da cultura, não só da empresa, mas da cultura do time que você está tentando implementar. Acho que esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Porque, assim, tem os novos que... eu seria muito hipócrita de dizer, não, todo mundo que eu formei ficou. Não, tem muita gente que saiu. Mesmo porque eu considero que o meu estilo de liderança também evoluiu. Porque logo que a gente vira líder, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Exatamente. As pessoas, você quer que as pessoas se adaptem a você e não ao contrário. E isso foi muito duro para mim, porque muitas pessoas começaram a sair da equipe. Eu falei, gente, se as pessoas estão saindo, elas não estão contentes. E o problema não são elas, sou eu. Exatamente. Mas eu costumo comparar muito com a maternidade e a paternidade, né? Porque quando você tem um filho, você quer que ele se molde a você. Aí aquele serzinho vai crescendo, e aí por mais que eu brinco com a minha esposa que assim, por mais que você vá contribuir com a educação, com as crenças e tudo mais, é 50%, porque os outros 50% já veio do software instalado, que a gente não tem o que fazer. Então, assim, vai crescendo e vai criando, e vai se impondo, e vai colocando sua opinião, e no time não é diferente, né? Você vai ter que ir se ajustando e moldando o time, né? E a sua liderança também. Moldando a minha liderança e buscando extrair o melhor de cada um. Então, às vezes, uma pessoa não é tão boa em um determinado tema, mas a outra é. Vamos fazer um job rotation ou vamos colocar um para apoiar o outro? Perfeito. Porque senão você fica sempre falando, o fulano é ruim nisso, ruim naquilo. Mas o que ele tem de bom? E o que o outro tem de bom? Então vamos potencializar as forças e ser o melhor time. Perfeito. E buscar ser um time de alta performance. Então hoje eu considero que eu tenho um time de alta performance.
Nossa, espetacular. E eles vão assistir esse podcast e vão ficar orgulhosos, mas é de coração mesmo, porque realmente... quando você começa a extrair o melhor das pessoas, você esquece as fraquezas dela. E as fraquezas você vai trabalhando, step by step. Às vezes é um soft skills, às vezes é um hard skills. E tá tudo bem. O importante é dar o tempo de maturação para a pessoa. Outra coisa que eu acredito muito, Paul, é no feedback. Porque também é muito fácil você fazer um desligamento e a pessoa sair sem saber por quê, o que aconteceu, nunca foi dito. Então, acho que chega a ser desrespeitoso. Sim, então, sim. eu faço questão, tenho feedback formal da companhia, tudo mais, mas faço questão de 2 vezes por ano, uma vez o formal e a outra vez, a cada 6 meses, a gente conversar e falar, gente, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Mas tem um ponto muito importante. Não necessariamente vou esperar 6 meses para dizer, pô, olha só, Exatamente. Aconteceu isso aqui que foi 6 meses atrás. Não, vamos... Que é o diálogo contínuo, né? Vamos conversar agora. Isso não foi legal, vamos ajustar, né? Isso pode te prejudicar e assim vai. Mesmo porque é muito melhor corrigir a rota, quantas coisas estão acontecendo, do que você ter que esperar e acumular, né? Porque muitas vezes a situação chegou num ponto que você já não tem mais como corrigir, entendeu? E fora que esse diálogo permite que você olhe a pessoa além da pessoa, né? Exato. Então você tem o profissional e tem muita coisa acontecendo na cabeça, que às vezes a performance não é nem um soft skills, um hard skills, mas às vezes é uma preocupação que ela tem em casa, às vezes é o filho doente, alguma coisa que ela não externou, mas você ter esse diálogo permite que você capte algumas informações. E acho que esse diálogo é a base da confiança, porque isso também aprendi a construir, né? Então, por exemplo, já teve situações que eu fui dar um feedback pra pessoa, falei, Erika, desculpa, é porque nesse período meu filho estava doente, exatamente como você falou, então realmente minha performance caiu, ou eu fui ríspido com alguém porque eu tava com um problema em casa. E aí eu comecei a falar, gente, se as pessoas confiarem em mim, elas vão falar pra mim previamente. Falar, Erika, olha, hoje eu prefiro ficar aqui mais na minha, porque eu tô brigada com meu marido. E esse elo de confiança faz o time performar, falando, não, tá bom, então eu vou respeitar o teu momento, tudo, mas vai me falando. E é assim, sabe? Então, eu acredito muito na liderança humanizada. Perfeito. Teve uma coach que falou pra mim, desse processo de autoconhecimento, né? Então, eu fiz vários processos de coach, e ela falou assim pra mim, Erika, você tem que descobrir seu estilo de liderança. E qual que é o seu estilo de liderança? Eu fiquei pensando nisso, né? Qual que vai ser o meu? Vai ser de treinar? Vai ser de extrair o melhor de cada um? Eu falei, se eu juntar tudo? Eu, assim, tenho uma liderança humanizada, mas tem aquela liderança que cobra, né? É diferente de ser uma liderança... Liderança clube de campo, né? Tá não todo mundo ali pra se divertir, né? Não eu falo pra todo não. mundo, tem que ser humano, mas... E aí entra uma das coisas que eu acho que é um pouco injusta no mundo corporativo. Porque todo mundo quer que você seja um líder humano, mas ninguém entende que do outro lado você precisa entregar resultado, Com né? certeza. Então, assim, não necessariamente do outro lado também é humano, mas... O outro lado quer resultado, então você tem que ali equilibrar os pratos, então não é simples, né? Não é simples. Para isso você precisa ter uma boa... Primeiro, a confiança, acho que a confiança do time e vice-versa. Você confiar no time e o time confiar em você. Não adianta eu falar 1000 maravilhas, escrever 1000 maravilhas no meu LinkedIn e de repente na prática as coisas são diferentes. Não, eu tenho que falar e fazer o que eu falo. Exatamente. Então tem que ter essa coerência. E essa coerência faz as pessoas terem confiança. Exatamente. E o inverso também é verdadeiro. Então, a partir do momento que meu time fala assim, Erika, eu vou no médico. E ok, tá tudo certo. Ou fala assim, ou simplesmente falta sem falar nada, já não tem confiança. Exatamente. Então, Exatamente. Essa relação de confiança é a primeira coisa que eu acredito que faz as coisas andarem. A segunda coisa é ter uma boa gestão de tempo. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para se organizar, e não é só do trabalho, porque para mim o trabalho é o meio, ele não é o fim. Sim. Então a nossa prioridade tem que ser sempre a nossa saúde, a nossa família e depois sim o trabalho. Então, a partir do momento em que você consegue se organizar, fazer um check-up, ver se a sua saúde está boa, a sua família está bem, porque uma única preocupação que você tiver com esses 2 itens vai impactar o teu resultado no trabalho. Certeza. Né? Isso é fato. E o líder precisa entender que isso acontece com ele e acontece com o time também. Né? Não é porque hoje eu estou como uma head de inteligência que as coisas que acontecem com uma pessoa que hoje tem a posição de júnior não acontecem comigo. Né? Porque, no fim, é todo mundo ser humano. Exatamente. A posição é só aquele estado hoje, atual. Que pode mudar amanhã, pode mudar depois. Não, espetacular, né? Eu tô totalmente de acordo. Eu acho que é isso, é você enxergar a pessoa, entender o momento. E assim, se você tem uma equipe de alta performance, ela vai ter tempo para fazer o check-up. Ela vai ter tempo para fazer outras coisas. Ela não vai ficar só apagando fogo. Com certeza. E eu meço a liderança, uma boa liderança, uma liderança humanizada pelo turnover.
Que ele acontece, porque tem gente que sai, quer crescer Natural, normal, mas tem aquele turnover que é mais agressivo, de toda hora Sim. tá saindo, porque as pessoas se demitem do chefe, e tem aquele turnover que é um nível que você fala o seguinte, não, a pessoa quer ficar, ela quer estar com você, ela quer estar ali, não com a empresa em si. Então, eu acho que esse É um ótimo indicador. É. É um ótimo indicador. Eu medi o meu turnover esse ano, foi 0. Olha que esse é o ponto. As E pessoas eu quererem fico estar orgulhosa ali. de dizer isso. Porque eu acredito que oportunidades fora, as pessoas... Né, o mercado voltou a se aquecer, né? Oportunidades tiveram e escolheram ficar. Né? Então, confiaram. Isso é muito importante. É isso isso aí. para mim, não tem moeda de troca. Não, esse é o jogo. É impagável. E eu queria entender um pouquinho, você é economista de formação. Sou. Economista de formação. Então, eu imagino que a área de inteligência de suprimentos está muito correlacionada com essa sua bagagem de economia. Como essa sua formação, que na minha opinião, eu sou de supply chain, conheço muita gente de supply chain, é incomum para um profissional da área de suprimentos. Eu vou falar a frase que todo mundo fala, né? Eu não escolhi suprimentos me escolheu. Perfeito. Mas assim, quando eu fiz economia, eu tive uma história que, assim, eu estava quase me formando no 4º ano de economia e eu estava trabalhando como auxiliar administrativo numa loja. E eu não consegui estágio em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu queria muito estagiar. E eu não estava nem procurando emprego fixo, estava procurando estágio, porque eu falava, gente, aqui é auxiliar de escritório, né? Tô me formando, poxa, economia é uma profissão muito bacana, mas ninguém me dava oportunidade. É porque a economia ela tem uma particularidade que normalmente é direcionada para a área financeira e bancos. Isso. Mas para o mundo corporativo, economia, você não tem muito ali aonde encaixar uma pessoa que vai se formar em economia, né? É muito complicado. Foi bem complicado. Então, nessa época, eu comecei até a procurar emprego público. Esses dias mesmo, passei em frente ao IBGE aqui em São Paulo, apontei pro meu marido, falei, você sabe que eu vim a pé aqui perguntar se eles aceitavam estagiário? O cara, não, é só concurso público. Porque era nesse nível. Aí eu fui na BMF na época, tudo mais, mas como eu não tinha muita bagagem, e tinha um ponto que ficou muito agravante. Eu estava no último ano de faculdade, e o contrato tinha que ser 12 meses. Naquela altura, só conseguiriam fazer um contrato de 8 meses. E aí, um belo dia, eu fiz um processo seletivo para um banco para ser office girl. Eu ia entregar correspondência nos andares. Passei até o último processo, aí o diretor olhou para mim, um diretor administrativo olhou para mim e falou, Érica, teu perfil é muito bom para você querer ser office girl. Aí eu falei, não, eu quero uma chance no banco. Só quero trabalhar, né? Eu só quero trabalhar. Quero sair nada contra a loja. Nossa, tem uma imensa gratidão. Mas eu quero crescer na carreira, né? A loja tem 17 funcionários. Eu acho que, né? Tô investindo na minha carreira para crescer. Aí ele falou assim, olha, por que você não vai pra Zona Sul de São Paulo? Tem um monte de empresas lá, né? Tem a Berrine, que é um grande campo. Procura trabalho por lá. Aí eu falei, tá bom. Entrei no Google, né? O Google tava meio que começando ainda, mas entrei lá no Google. Listei todas as empresas que tinham na Zona Sul de São Paulo. E fiz um processo seletivo para Deloitte. Aí a supervisora ficou desesperada quando me entrevistou. Ela falou, nossa, é uma posição de estagiário. Aqui o processo mínimo é de 12 meses. Eu não sei o que eu faço. Ai, não, peraí. Saiu da sala, não sei o que aconteceu lá, falando com o RH. Voltou e falou assim, Érica, você está contratada. Eu nem acreditava, porque assim, eu fiz a entrevista, na mesma hora eu fui contratada. Que espetacular. 8 meses de estágio, fiquei na Deloitte por 2 anos. E foi interessante, aí que entra a economia. Essa minha supervisora, na época, ela era economista e eu entrei na área de research, de pesquisas econômicas. Então, ali na Deloitte, eu fazia todos os levantamentos dos indicadores econômicos, preparava o material junto com as outras pessoas do time para os sócios, você vê, para os sócios irem para as empresas, sei lá, falar de siderurgia. Então, tá aqui o material preparado de siderurgia, com todo o cenário econômico, PIB, variações, tendências, etc e tal. Então, foi espetacular e eu agradeço muito ao universo por essa oportunidade. Posso te fazer uma pergunta? Lógico. Fora do nosso script Claro. aqui. Curiosidade. Adoro isso. O que você atribui a pessoa ter ali, já querer te contratar ali naquele momento? Porque assim, tem vários estagiários, alguma coisa você falou, alguma coisa você fez brilhar os olhos. O que foi? A minha força de vontade, eu tenho certeza. Porque na hora, eu fiz os testes, tudo, eu tenho certeza que devem ter tido, com certeza, outras pessoas que poderiam fazer 12 meses de estágio, e eu acredito que ela tenha falado, Érica, você tem muita força de vontade, você tem muita determinação, só que, né, eu acredito muito em Deus. Então, eu acredito que o fato dessa minha crença, pelo fato e isso independe de religião, sabe? Eu acho que o acreditar em Deus, acreditar que você vai conseguir alguma coisa com a tua força, sim, mas com a força dele, as coisas acontecem.
É o que eu acredito. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que assim, as bênçãos elas já estão liberadas. Cabe a gente fazer só pegar ela e fazer acontecer. E por isso que eu perguntei, porque assim, é incomum, principalmente no estágio, que você não tem experiência. Ou seja, quando você está no nível da carreira, por exemplo, hoje você está head de inteligência de suprimentos. Opa, legal. Você tem ali já um posicionamento diferente do mercado. Pô, você tem algo diferenciado. Mas no estágio... Nada. Você não tinha o que entregar ali. Ou era brilho no olho, ou era vontade. O que fez ali? Ela fala, não, peraí, eu vou falar com o RH, eu vou conversar, mas eu quero você. Com certeza. Foi essa força de vontade, mas eu acredito que tem uma mão divina aí também. Que bacana, que bacana. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu estudava economia e eu falo que, assim, eu fiz 4 anos de faculdade, mas o que eu aprendi nesses 8 meses, na verdade, esses 2 anos de Deloitte na área de research, foi incrível. Foi mais do que a faculdade, né? Tudo. E foi meu embasamento, essa base bem formada, que me levou para a área de inteligência de suprimentos. Espetacular. Eu adoro essas histórias porque é o que mostra, assim, muito... Eu contrato pessoas, vejo muita gente contratando e eu vejo que falta nos profissionais esse brilho no olho, essa coisa de falar o seguinte, não, eu quero estar aqui, eu quero transformar. E às vezes a pessoa até entra, né? É muito difícil numa entrevista até você conseguir extrair da pessoa a vontade dela por N fatores que ela está vivendo e tudo mais. Sim. Então, eu gosto dessas histórias para poder entender exatamente o que foi o caminho que fez a pessoa... E assim, depois que eu entrei no estágio, não foi uma época fácil. Porque primeiro que, quando eu trabalhava na loja, era ao lado da faculdade. Então, 5 minutinhos estava ali. A faculdade ficava no Itaim Bibi e eu estava na região da Chácara Santo Antônio. Então, eu pegava trem, né? Chegava todo dia atrasada na faculdade, exausta, mas não reclamava de nada. Porque era realmente o que eu queria. Exatamente. Que espetacular. E voltando então um pouquinho para a supply chain. 15 anos de experiência em procurement, você viu a transformação de procurement ao longo dos anos, né? Então, há 15 anos atrás, eu sou como você, eu fui jogado em supply chain, eu não sou a pessoa de supply chain. Todo o meu background foi de qualidade, e aí eu acabei assumindo a posição quando eu estava na minha última multinacional alemã. Quais as mudanças que você viu ao longo do tempo pela perspectiva de inteligência de procurement? Bastante coisa mudou, né? Antigamente, eu via muito que a área de compras era o cara que colocava pedido. Muitas vezes ele nem negociava. Chegava para ele e falava assim, coloca o pedido aqui para mim. Olha, preciso comprar um Durex. Tá aqui, já comprei. Né? Coloca aí para regularizar, né? E eu acredito que ao passar desses anos, a área de procurement, né? Não só a área de inteligência, como a área ali que dá um suporte para os compradores, mas toda... O core dos compradores, eles procuraram cada vez mais estar como protagonista e conquistar o seu espaço e mostrar que não está ali só para colocar pedido, né? Que pode negociar, que daqui que eu compro, né? Quem são os 3, 4 fornecedores que a gente pode incluir aqui no bid? Vamos extrair o melhor de cada um, melhor preço, melhor condição de pagamento, melhor condição atrelada ao indicador de mercado. Então, isso foi muito bacana, essa transformação, essa luta, né, por toda a parte de suprimentos. Não à toa, a gente vê a quantidade de eventos. Eu estava vindo para cá hoje, estava vendo a quantidade de eventos que a gente teve em supply chain, procurement esse ano. Né? Não dá para participar de tudo, porque é muita coisa. Mas isso só mostra que a área está cada vez mais consolidada como um protagonista da história. E eu acredito que a pandemia trouxe muito isso. Porque a pandemia foi um momento de escassez, né? E diversos outros problemas. E a partir da pandemia, as pessoas começaram a ver de onde podia tirar resultado. Das boas negociações. Era ali que poderia trazer economia para a companhia. Então, a pandemia foi uma oportunidade para suprimentos virar essa chave de vez. Para brilhar, né? Eu tive um mentor no início da carreira que falou assim, pô, você quer não ter dor de cabeça na sua vida? De certa forma, ele estava certo, tá? Não trabalha onde o dinheiro sai, mas onde o dinheiro entra. Que você sabe que a área de vendas com supply chain é sempre uma área que ela tem um destaque porque é ela que gera faturamento para a empresa. E sempre o supply chain foi reativo a isso, né? Hoje não, hoje o supply chain ele é protagonista, ele é o responsável por aumentar o resultado da organização através das estratégias de saving, estratégias de negociação, né? Eu acho que essa mudança, né, e eu via que muita gente, era até difícil antigamente de conseguir colaborador para a área de compras, porque ninguém queria trabalhar ali onde se apagava fogo. Hoje não, hoje você tem diversas formações em procurement, que antes não tinha no passado, diversos eventos, tem até uma iniciativa do André Gurgel, que já teve aqui comigo no programa, do Procurement Club, que é um clube formado para profissionais executivos da área de procurement, para discutir iniciativas. Então, e o ESG entrando forte dentro da área, né, que é uma das coisas que a gente vai explorar também, né? Ou seja, quem é executivo e tem uma agenda de ESG, procurement faz parte porque tem que cascatear na cadeia. Exatamente.
Eu acho que essa é a mentalidade que realmente está mudando. Exatamente, está mudando. E tem que mudar mesmo, né? E isso a gente falando dos processos, né? Mas aí a gente começa a ir para as ferramentas. Antes era aqueles inúmeros controles, às vezes em papel. Teve uma época numa empresa que eu trabalhava que tinha que se assinar a aprovação do pedido de compra. Exato. Mas não precisa assinar, né? Então aí desenvolve no SAP, lá quem usa o ERP, o SAP, desenvolve lá o workflow de aprovação, não precisa mais imprimir, não precisa mais assinar, porque olha a burocracia que era. Então até a utilização de ferramentas tornou-se o processo mais simples e menos burocrático, mas tem aquele viés que a gente sempre tem que conversar, que é a governança. Porque a área de procurement ela é extremamente sensível para esse lado. Exatamente. Né? Então, é vulnerável, né? Uma área muito vulnerável. Muito vulnerável. Então, a gente tem que manter nossos processos mais simples, mas tem que garantir a governança. Exatamente, que acho que é a chave, né? Porque você tem uma área de supply chain que ela não está minimamente sob uma governança forte, você tem ali escapes que podem ser complicados, com certeza. E eu queria explorar um pouquinho a sua parte, por ser economista, inteligência de suprimentos. Algum projeto que você utilizou que está muito hoje em voga, Big Data e Analytics? Sim. Qual foi o projeto que mais você implementou e que foi mais impactante na sua carreira, trazendo todo esse viés da economia e da inteligência de... Quando eu comecei lá atrás, né, na área de inteligência, como eu tinha todo esse conhecimento, além da formação economista, como eu tinha o conhecimento de trabalhar na área de pesquisas econômicas, então eu comecei a trazer isso para dentro de suprimentos, né, para dentro da área de inteligência. Porque eu comecei fazendo só as análises de performance do time de matéria-prima. E aí a gente começou a falar, por que a gente não traz indicadores econômicos para esse pessoal? Então, uma iniciativa minha dentro da companhia que eu estava era começar a instruir os compradores a fazer as fórmulas paramétricas, o cost breakdown. E aí foi bem bacana, porque aí junto com o meu gestor da época, a gente bolou lá um sisteminha, né? A FGV, né, fornecia esse sistema, né, mas muito caro, é complicado para algumas empresas quererem investir, porque você sempre tem que, quando você vai fazer um investimento, qual que vai ser o ROI dele? Qual que vai ser o retorno desse investimento? E aí foi muito difícil defender na ocasião. Então, a gente construiu um sistema em Excel mesmo, para a época, mas muito bacana, no qual a gente exportava, era assinante da FGV Dados, a gente exportava a base da FGV Dados, transcrevia para o Excel, e dentro do Excel a gente criou uma formulação lá de código VBA, que eu acho que eu nem sei fazer mais, né? A gente vai saindo, né? Então, a gente criou via VBA uma formulação no qual os compradores poderiam escolher os indicadores econômicos, colocar os pesos daqueles indicadores e ter a variação entre eles e ter ali a estimativa de reajuste para aquele contrato. Tá. Sensacional, né? Mas o comprador olhava para a gente e falava, o que eu faço com isso? Esse é o ponto, né? Porque a ferramenta linda, maravilhosa, mas como isso impacta meu dia a dia, né? O que isso impacta no dia a dia, né? E aí, o que a gente fez? Tinham várias áreas, né, de compras, então CAPEX, MRO, serviço e todo mais aí no core business de compra. A gente começou a treinar essas pessoas. Falar, olha, o que tem de custo aí no teu contrato? Vamos abrir esses custos? Tem aqui aço, mão de obra e papapá. Aí, então tá bom, então vamos lá. Qual que é o indicador de aço que é de mercado? É o indicador da conjuntura econômica, até tinha na revista ainda, a coluna 30, tá bom. Então aqui, ó, esse indicador tá aqui no sistema. Qual que é o peso que ele tem? Não sei, vamos ligar pro fornecedor, vamos entender então dele qual que é o custo desse contrato. Vamos pedir para ele abrir o cost breakdown. E assim foi. Então foi indo comprador a comprador de forma, né, não dá para ir nos 120 compradores, mas fazendo esse trabalho de campo, ensinando os compradores que eles precisavam ter essa visão mais estratégica. E isso eu tô falando de 10 anos atrás. Eu tô pensando umas coisas aqui que a gente vai abordar. E aí, ensinando ele a fazer isso, para ele utilizar a ferramenta e seguir com as negociações. Essa ferramenta foi até premiada na companhia na época, porque foi revolucionária. Porque é isso, é que a gente acabou de falar. Os compradores, eles não tinham a questão de olhar, esse olhar estratégico. Eles eram colocadores de pedido. E aí veio a área de inteligência e deu todo o suporte. Uma pena que ainda tem gente que ainda não consegue enxergar a inteligência como esse suporte. Porque, às vezes, é mais fácil para o cara entrar lá no site do IBGE, ali, colher a informação que ele precisa, entrar no site da FGV, já vou fazer meus cálculos aqui, mas não. Utiliza a área de inteligência porque ela é importante. Exatamente. Ela vai te desafogar.
né? Você vai fazer as reuniões com fornecedores, vai fazer a negociação, mas você vai estar aqui, ó, suportado das informações. Primeiro que as reuniões vão para um outro nível, né? Não. A área de inteligência nem precisa participar. Mas ela vai para um outro nível de discussão. Mas aí, você está falando de 10 anos atrás, né? Você está falando, assim, de uma época em que se o comprador não fazia, o fornecedor também não tinha esse modelo de pensamento e muito menos de ser questionado para abrir o breakdown dele. Como é que foi vencer a resistência dos fornecedores em relação a isso? Foi difícil, porque assim, tinha fornecedor que não tinha, mas assim, também a gente começou a questionar do tipo assim, tá bom, você tá me cobrando um reajuste, sei lá, de 20% baseado em quê? E aí ele tinha que falar. Eu tirei da minha cabeça, eu não poderia falar isso. Não, eu utilizei índice tal. Não, realmente esse indicador não tá fazendo sentido. Não, faz sentido sim, é um material importado, tem influência de câmbio, etc. E assim a gente foi. Mas não foi um trabalho fácil. Não, imagino, porque assim... Foi de uns 2 anos, pelo menos, para conseguir toda essa maturidade da área. Pois é, porque assim, você depende da maturidade não só da sua área de compras, mas do fornecedor ter um formato, né, de reajuste que seja coerente e que seja minimamente auditável pelo cliente. Né? Porque vai 20%, mas o índice do aço não cresceu tudo isso. Exato. Não, mas Érica, aqui o transporte ele aumentou, não foi o aço assim, mas você teve um reajuste do transporte, o nível de combustível. Então você teve um trabalho de doutrinar os fornecedores também. Junto com o time de compras, sempre com o comprador envolvido, né? Porque na empresa que eu trabalhava era justamente assim, era o comprador, fornecedor, comprador, inteligência de suprimentos. E aí a gente falava com o comprador ia lá e falava com o fornecedor. Não, mas isso não está certo. Mas é um trabalho de muita parceria e sinergia, Paul. E não é uma coisa que você muda a chave do dia para a noite. Não, imagino. Eu acredito que tem muitas empresas que ainda precisam de toda essa doutrina para conseguir chegar. A grande maioria delas. A grande maioria, porque a grande maioria não tem uma área de inteligência de suprimentos. Eu vou falar para você em comum. Quando a gente conversou, né, quando a gente conheceu nas reuniões do grupo que a gente faz parte, que eu vi ali inteligência de suprimentos, eu fiquei intrigado. Eu falei que assim, espera, essa área, ela tá atrelada dentro da área de suprimentos ou ela tá fora? Tá dentro. Tá dentro da área, dentro de uma diretoria, dentro da mesma estrutura de suprimentos. Tá. Então, que faria todo sentido estar na área financeira também, ligada diretamente ao CFO, por exemplo. Sim. Ou poderia estar ligada ao CFO, seria até melhor, mas ela hoje, na estrutura que eu estou, ela está abaixo do próprio responsável de compras. Espetacular. Eu acho que é bom, porque cria-se mais sinergia. Eu também acho. Para não ser uma coisa só vinda da área financeira e que venha, né, que tenha só o viés financeiro, mas não, que tenha um viés para colocar estratégia dentro de uma área de suprimento. Não teria nenhum problema se tivesse o viés financeiro. A questão é que essa pessoa, ela teria que ter um mínimo de experiência e conhecimento em suprimentos. Perfeito. Porque senão ela vai dar o viés financeiro, mas aí vai impactar, não conhece o processo, não conhece as dificuldades, uma análise fria, né? Ou seja, você não coloca estratégia, você só dá um número e deixa o pessoal... você não dá o suporte com base naquela informação. Em compras, né? Espetacular. É muito fantástico. Falamos um pouquinho de governança. Eu queria trabalhar um pouquinho a parte do gestão de risco de fornecedores. Como é que foi isso? Porque quando você tem esse nível de inteligência na área de suprimentos, você consegue identificar diversos riscos também ali atrelados. Sim. Como é que foi esse trabalho e fazer essa gestão justamente com os fornecedores? Gestão de fornecedores é um desafio. Porque a mesma coisa quando a gente falou de compras que vem evoluindo, a gestão de fornecedores também. Vídeo e ESG, que hoje todo mundo fala, mas tem que ter prática. Não adianta só falar. Mas a parte de homologação de fornecedores, antigamente era assim. Vou contratar um fornecedor X, está aqui o comprovante bancário dele, ou nem isso. Às vezes ele mandava a conta num papel e você cadastrava no sistema e pagava. Né? Começou a se identificar no mercado algumas fraudes em relação a isso. Porque era o fornecedor de um nome, a conta era em outra, e isso começava a ser um complicador. Então, a segurança número 1. Eu quero o nome do cartão CNPJ do fornecedor e a mesma conta dele atrelada a esse CNPJ ao nome. Uma segurança. E aí, quando a gente fala de homologação de fornecedores, é um processo novo. E hoje, a gente vê ferramentas, a gente até usa uma ferramenta de mercado boa, mas tem várias ferramentas de mercado para isso. Então, eu vou te falar como que era o meu processo antes. Aí a gente começou a querer fazer uma segurança maior. Eu quero que o meu fornecedor aceite o código de ética nosso, da nossa empresa. Aí a gente mandava via SEDEX. Ele devolvia via SEDEX, assinado. O cúmulo. Como que você controla isso? Eu não recebi. Eu recebi. Eu vou receber aqui. Nossa, eu tenho que olhar um a um que eu recebi pelo correio. Aí começou a vir as plataformas. Por que a gente não coloca esse código de conduta nosso para ele dar o aceite eletrônico? Aí tem uma briga com o jurídico. Não, tem que ter firma reconhecida. Tem que ser um responsável legal. Gente, assim,
quem está fazendo o processo vai ser responsável por aquilo. Se der algum problema, a gente fala, olha, foi fulano, tem o login da pessoa, foi fulano de tal que aceitou ou não aceitou, né? E aí a gente vai tratar, fazer as tratativas. Então a gente começou a automatizar o código de ética e código de conduta. Poxa, mas eu posso trabalhar com fornecedores, na época que a gente nem falava de ESG, posso trabalhar com fornecedores que sejam coniventes com trabalho análogos à escravidão. Exato. Então, ele tem que assinar um termo lá, na verdade, não assinar mais, mas dar o aceite eletrônico que ele garante que ele não tem trabalho análogo à escravidão. Ele pode ter mão de obra infantil, a mesma coisa. Ele tem que garantir que ele não tem mão de obra infantil. Então, essas coisas menores, mas super importantes, que a gente foi colocando no processo, que antes não tinha. Né? E aí, quando a gente fala assim, poxa, mas só isso? Não, a gente precisa mais. E a saúde financeira desse fornecedor, como que tá? Porque ele pode ter uma excelente negociação, foi ganhador do meu bid, mas ele não tem dinheiro para fornecer né, o serviço ou o material contratado. Então, a gente começou a fazer a análise do Serasa dele, avaliar o score, identificar a saúde financeira. E aí, a gente ampliou o leque. Não só isso, como que está a integridade dos sócios desses fornecedores. Porque a empresa pode estar boa, mas quem está por trás? Está com a ficha limpa? Então, a gente começa a colocar tudo isso no sistema e fazer a busca disso. De forma manual, não. Essa busca acontece de forma automática. Então, simplesmente, o fornecedor entra na plataforma, ele recebe um convite lá na plataforma que nós utilizamos, ele entra na plataforma, coloca o CNPJ, o sistema rastreia tudo, ele insere o comprovante bancário dele e pronto. Ele está cadastrado. É um sistema simples, fácil, mas ainda, né, eu devo estar falando de 5 anos para cá, ainda está começando tudo isso. Agora, a gente vai começar a avaliar com mais profundidade o ESG. Né? Então, eu quero saber como que está a responsabilidade dele ambiental, a social, como que está a parte de governança, está contratando mulheres, está contratando negros, como está a diversidade, né? As pessoas com deficiências, e o etarismo, como que está. Precisa ter esse olhar. Por quê? Porque o mercado tem olhado isso, mas eu acho que acima do mercado... Porque às vezes a gente faz as coisas... porque a gente tem que fazer porque o mercado está olhando, porque vai ser bom para o negócio. Com certeza, mas a gente tem que olhar isso porque a gente está olhando sobre a cadeia, as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, que é o mais importante. E os nossos clientes, né, a ponta acaba sempre exigindo isso. Exatamente, porque no final das contas vai vir, isso. Né? Vai vir do cliente ou vai vir até do próprio usuário, das pessoas, vai vir para as empresas e isso vai ser cascateado, né? E a gente vê, né, hoje, igual, por exemplo, né, não é segredo, mas o caso das vinícolas que aconteceram, né? Todo mundo ficou em choque. Exatamente. E é um exemplo que todo mundo usa porque foi realmente chocante. Entre outros casos de lojas de roupas que usavam mão de obras escravas, né? Eu não compro mais nessa loja, por exemplo. Né? Assim, eles podem provar que não utilizavam mão de obra escrava, mas, poxa, a imagem ficou suja, né? Sim, a gente não quer isso pra gente, né? Porque hoje eu estou responsável pelo processo de homologação e a gente não quer isso pra empresa que a gente trabalha. Exatamente, por isso que é importante estar olhando a cadeia como um todo, né? Porque se a gente não quer pra gente, imagina... E hoje tem muitos sistemas de blockchain, inclusive, que conseguem fazer toda a rastreabilidade da cadeia. Então, lá desde... eu sou uma loja de tecido, eu quero rastrear a produção de algodão. Consegue, tem sistema hoje que faz todo esse rastreio. Consegue pegar tudo isso. É impressionante. Impressionante, vale a pena investir. É um outro momento, né? Eu queria até conectar isso com o Procurement 4.0. Legal. Como é que você vê essa nova versão de Procurement? Procurement 4.0 é sempre um desafio e uma delícia ao mesmo tempo falar sobre, né? Porque a gente vê toda essa evolução na área de suprimentos, em processos e ferramentas também. Qual que é a dificuldade hoje, né? Eu até estava lendo a pesquisa da Deloitte, inclusive, de CPOs do ano passado, desse ano, e, assim, tem muitas ferramentas para utilizar. Aí você olha aquele mundo de ferramentas e fala, maravilhoso, né? Vai trazer o que de retorno para a companhia? Exatamente. O que eu posso usar? O que é aplicável? Porque na hora que você vê todas as ferramentas, você quer usar tudo. Fala, nossa, isso é maravilhoso. Mas a gente sabe o quanto é caro, o quanto precisa capacitar as pessoas, porque muitas pessoas não sabem nem conduzir um projeto, né? Então, precisa ter uma gestão assertiva de projeto para aquele projeto dar certo. Depois tem pessoas que não sabem usar a ferramenta, né? E como que você implanta e faz tudo isso? Então, por isso que eu disse, ao mesmo tempo que é uma maravilha, né, falar de suprimento 4.0, ao mesmo tempo é super desafiador. Então, a primeira coisa que eu acredito que essa empresa tem que ver é o que eu realmente preciso. O que vai gerar valor para a companhia? O que vai gerar valor para o meu negócio? O que eu vou ganhar com isso?
Porque senão a gente começa a implantar um monte de coisa e não sabe nem para onde vai. Exatamente. E saber o nível de maturidade da empresa para implementar tudo isso. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Também, o nível de maturidade da empresa, o nível de maturidade da área. Muitas vezes, a gente tem que dar alguns passos para trás, porque o mundo não é perfeito, e olhar fluxo, olhar processo, porque senão você começa a automatizar o caos. Back to the basics, né? É voltar para o básico. Então, como que tá o meu processo? Ah, ok, ele tá ok, tem as partes manuais aqui, então essa parte aqui a gente consegue automatizar. Exatamente, que é o que de processo, trabalhei muito com a RPA, o pessoal falava, é cheat in, cheat out, né? Exatamente. Ou seja, automatizou alguma coisa que está errada, vai sair errada lá na ponta. Vai sair errado, né? Então, tem que ter esse olhar. Agora, assim, as ferramentas são maravilhosas. Quando a gente começa a olhar, eu vou conseguir fazer um processo que eu fazia antes, lá, um formulário em Excel, eu vou conseguir transformar ele numa plataforma. O workflow de aprovação, antes eu recebia de acordo por e-mail, se perdi, não sabia quem tinha dado ok, eu vou... Tudo bem, eu continuar recebendo isso por e-mail, mas eu tenho um anexo lá dentro do meu RP que eu consigo colocar. Eu consigo colocar esse workflow dentro de plataformas. Fantástico, fantástico. Deixa tudo a rastreabilidade, toda a governança ali, né? E isso a gente consegue ampliar, por exemplo, dentro do meu processo de homologação, a gente tem toda a parte da empresa, a parte do time de cadastro, a gestão, que no meu caso, e a gente está colocando também o compliance junto. Porque vai ficar tudo rastreado. Tudo rastreado. Ali. Nossa, isso é e fantástico. aí, é muito bom, porque numa auditoria, né, auditoria, só o nome auditoria já assusta. Aí as pessoas às vezes não sabem para onde vai. O que eu vou... Não, gente, olha só, tá tudo dentro do sistema, fica tranquilo, né? Tá tudo organizado. E fica fácil, né? Porque aí você não fica com aquele receio de que, eu tô devendo alguma coisa, deixa eu checar. Já tá tudo ali, né? Exato. Não, pode vir a auditoria, tá lá, vamos olhar, se tiver alguma coisa a gente vai corrigir, deixa tudo, o processo mais leve, vamos combinar, né? E agora, por exemplo, RPA é uma ferramenta que a gente até usa na companhia, acho que tem muitas companhias usando, eu acho que é o caminho, inteligência artificial, tem várias formas de você ter um robozinho, um chatbot ali para te apoiar. Eu acho que vale a pena investir em várias ferramentas que podem ajudar o processo do comprador, da inteligência de suprimento, de outras áreas, inclusive, porque elas estão interligadas, né? Toda hora a gente está falando com a área fiscal, com a área contábil da companhia, com as áreas usuárias. Mas primeiro é identificar o que realmente vai gerar valor para você. Exatamente, eu acho que essa é a chave, né? E entender o nível da empresa, como um todo, né? Tem empresa que não quer também. E a gente tem que respeitar. Exatamente. Né? Perfeito. É. E, bom, a hora passa muito rápido. Mal Nossa, começamos. E eu quero falar um pouquinho da sua atuação como mentora de carreira também. Legal, eu queria falar sobre tudo isso e trazer que você está no momento de também estar contribuindo com as pessoas. Fala um pouquinho desse seu momento. Então, acho que essa questão de mentora... Assim, eu tenho uma mentora. É engraçado, né? A mentora da mentora. Mas sim, eu tenho uma mentora. Já tive muitas mentoras, já tive coaches, né? São diferentes. E... eu cheguei num nível da minha carreira que eu falei, gente, comecei a olhar pra minha história. Eu falei, gente, eu tenho uma história tão bonita, né? Não comecei como gestora, né? Comecei lá atrás, né? Tentando um estágio, né? E eu falei, quanta gente... Isso, quem me deu grande insight foi as pessoas do meu time, né? Então eu devo muito a eles, porque eu tive insight de ser mentora pra fora, graças a eles. Porque quantas pessoas não acreditam que elas podem um dia... hoje eu estou aqui, né, como estagiária, eu não acredito que um dia eu possa ser uma head. Eu não acredito que eu possa ser um CEO. Então, eu passei a acreditar, falei, gente, todo mundo, se eu conseguir, todo mundo pode ser o que quiser. Desde que você queira, porque, lógico, tem gente que fala assim, não, eu quero ser especialista, tudo certo. Eu não quero ser um CEO, tá tudo bem. É o momento da pessoa, é ela que define a carreira. Mas a pessoa, quando não acredita, um ponto problemático. Né? E eu falei, então eu vou começar a atuar como mentora. Então, qual foi o primeiro passo? Desenhar minha marca. Eu contratei uma pessoa, ela desenhou minha marca, né? Comecei a me posicionar nas redes sociais, apaguei tudo que era pessoal, porque eu acho que isso é uma coisa muito complicada nos dias de hoje, né? Então, apaguei tudo que era pessoal. E deixei minhas redes sociais voltadas justamente para o meu profissional. E assim foi. Né, ajudando, colocando algumas dicas, algumas coisas, e as pessoas começaram a me procurar. Na verdade, até antes de eu anunciar que eu estava como mentora. Que bacana. Por que você não dá mentoria? Erika, eu falei, gente, não, assim, eu tenho que organizar tantas coisas na minha vida, né, equilibrar os pratinhos, né, e eu sempre prezo por isso, né, equilíbrio corpo, mente e espírito. Falei, não vai caber uma mentoria? Eu falei, não, vai caber sim. Aí eu comecei a fazer as mentorias para fora. E foi bem bacana, porque você consegue ver a transformação das pessoas. Espetacular. E é sobre as pessoas. E a gente fica até mais humilde quando a gente começa a escutar as histórias e começa a falar, gente, por que você não acredita que você não pode chegar lá? Você pode.
Pô, vamos começar com um plano pequeno? Porque também não adianta... Se você hoje tá aqui, você já pensar lá, não. Vamos estruturar. Você quer de estagiário a CEO, né? Você vai passo a passo chegando lá. E aí, numa reunião... E aí, isso foi fantástico. Foi fantástico. Eu, atuando como mentora de carreira, tudo mais, ali do meu jeitinho, numa reunião do grupo que a gente faz parte, uma pessoa de uma empresa chamada Top to You me convidou para ser mentora desse grupo. Aí ela falou assim, Erika, eu sei que você tem uma agenda tumultuada, tudo mais, né? Você não aceita você fazer parte da mentoria? Ela falou assim, é você que organiza a sua agenda, é você que faz... E tem sido uma experiência fantástica. Desde o começo do onboarding até agora, que já tem mentorias agendadas pro ano que vem. Que bacana. Sabe? E as pessoas colocam ali o briefing, porque vem um briefing para ver se eu conseguiria ajudá-las, né? E eu fico lendo as pessoas... E assim, realmente, são as pessoas que falam assim, poxa, eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo me organizar. Eu preciso de ajuda porque eu tô nessa cadeira há muito tempo. Como que eu faço para ir pro próximo passo? É fantástico, porque é sobre isso. É sobre devolver pro universo o que ele me concedeu. Espetacular. Isso é fantástico. Eu acho que é isso. A gente devolver um pouquinho de todo o aprendizado, de tudo que a gente fez e ajudar as pessoas a crescerem, né? Eu, por exemplo, vim de uma família que não tinha tudo para dar errado e lutando contra, e aí você tem pessoas, eu tive pessoas como você na minha carreira, mentores incríveis, que foi os mentores que me ajudaram a passar por esse percalço, que foi um dos motivos que eu criei o podcast, justamente pra gente poder trazer essas histórias e ver que é possível, né? Sair dali de uma loja para depois ir para uma área, uma multinacional e chegar onde chegou. Espetacular. É fantástico. E que conselho você dá para quem está começando na área de supply chain procurement? Primeira coisa é olhar, ter um viés estratégico. Por mais que as pessoas que estão começando, às vezes, ficam, eu vou colocar pedido, vou só ficar aqui, não tomar. Não. Tem um olhar estratégico, conversa com o seu gestor, propõe melhoria, sai um pouco daquele mundo. Porque às vezes você está tão focado no seu dia a dia, não, sai à noite, que seja. Existe vida após aquela atividade, né? Respira um pouco para ampliar teus horizontes, né? E ser sempre estratégico. Acho que esse olhar de sair, eu tô aqui no operacional, todo dia essa rotina, não, né? Por mais que tenha rotina, porque tem coisas da rotina que ela sempre vai existir, não tem jeito. Mas tem um olhar mais estratégico, propõe novas soluções, né? Acredito que os gestores dessas pessoas vão ajudá-los. Espetacular. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o caminho. É isso aí. Como é que você vê o futuro da inteligência de suprimentos? Eu vejo ela grandiosa, porque, assim, pra mim, eu sou suspeita. Há 15 anos na área. Por isso que eu tô perguntando, como é que você vê o futuro? Você tá 15 anos na área, como é que você vê o futuro? Mas isso é engraçado, Paul, você me perguntar isso, porque eu acabei de fazer 10 anos na empresa que eu trabalho, e eu fiz um exercício muito interessante, que eu fiz 10 anos, mas eu fiz uma projeção de 10 anos pra frente. E aí, quando você faz essa projeção, você fala, gente... Que fantástico, né? Porque você fala assim, olha, 10 anos atrás estava assim, 10 anos para frente, como vai estar, né? Com certeza, acredito que muitas empresas vão ter uma área de inteligência de suprimentos, né? A gente vê, eu vejo direto ali no LinkedIn, fui contratado como especialista em inteligência de suprimentos. Falei, olha, essa empresa tem uma área de inteligência de suprimentos. Fui contratado como um consultor de strategic sourcing. E aí você tá vendo que tá ampliando os horizontes das empresas, né? E a área de inteligência de suprimentos não vai ser mais um nome novo. Daqui a pouco a gente vai ter vários heads de inteligência de suprimentos, porque isso vai ser super importante para a companhia, justamente porque é uma área que traz um viés estratégico para o negócio. Por quê? Porque ela está fora da negociação. Porque aquilo que eu acabei de falar, quando você está muito preso aos seus paradigmas, aqueles problemas que estão ali no seu dia a dia, você não consegue enxergar a oportunidade. Aí vem a mão da inteligência de suprimentos que está de fora, que nem sabe o que está acontecendo e fala, olha, tem uma oportunidade aqui, vamos olhar para isso? Não, espetacular. E como é que você vê o impacto da IA nessa área de inteligência de suprimentos? Porque assim, uma coisa é você ter a Erika formada em economia, com uma visão, com ferramentas, e aí do nada me vem uma coisa chamada IA, que você não para de ouvir na internet, Sim. o que é, muitos com medo, outros não, mas como é que você vê o impacto da IA? Assim, quando a gente fala, né, no meu caso eu sou economista, então para mim é muito fácil ver um indicador e já saber o que ele significa. Nem todo mundo tem esse conhecimento, por isso que é importante estudar e se conhecer para conseguir trazer esse viés estratégico. A inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT. Hoje mesmo, eu fiz um teste com o ChatGPT, eu tive aula de inglês mais cedo, fiz uma pergunta para ele que eu falei, poxa, eu não sabia que isso também era possível falar em inglês, né? Eu perguntei pro ChatGPT. Aí ele me deu uma resposta. Eu falei, nossa, mas tá diferente do que o professor me falou. Aí eu perguntei o que o professor me falou. Aí ele falou assim, esse modo também pode ser utilizado. Ele é mais usual do que o anterior.
Aí eu falei, gente, assim, então a gente começa a ver, e eu até perguntei, olha eu brigando com Com o robô, com o robô. Eu falei, por que você não me falou antes? Ah, desculpe qualquer inconveniência. É que ambos os jeitos podem ser ditos em inglês, mas o jeito que o seu professor falou é o mais usual nos Estados Unidos. Então, assim, ainda, e hoje, né, no futuro a gente não sabe, mas ainda não dá para confiar 100% na inteligência artificial. Eu acredito que eles vêm para apoiar, vêm como facilitador, mas o conhecimento que a gente aprendeu com os filósofos, com os estudiosos, que a gente aprendeu sim na faculdade, a teoria, isso daqui, ó, é Exatamente. só com a gente. E fora a capacidade que a gente não somos treinados para fazer perguntas. A gente é treinado para ouvir e executar. E aí vem uma inteligência, um algoritmo que ele vai conversar com você, só que você tem que fazer a pergunta certa para ter uma resposta coerente. E se eu não sei perguntar, a resposta não vai vir. Exatamente. E fora que ele tá se moldando, é uma coisa nova, né? Um algoritmo que ele tá em construção, não é algo que ele simplesmente vai saber como interagir. Então, eu vejo que ela vem para ajudar muito, mas ainda tem muitas coisas e tem várias questões éticas. Eu até recebi aqui no programa o Magno Maciel, que ele é um dos pesquisadores brasileiros da OpenAI, e tem muita discussão em relação a isso, né? Até quanto ele vai dar uma resposta muito próxima da que a gente precisa, que tipo de pergunta a gente tem que fazer. Então, tem muito jogo pela frente. Eu acho que isso não vai substituir essa visão, essa inteligência que você tem que ter, né? É verdade. Eu acho que assim, um ecossistema tá sendo criado. Ponto. Só que aí ainda vai precisar de pessoas para conduzir tudo isso. E por isso que as pessoas têm que estarem preparadas, capacitadas para lidar com a inteligência artificial. É igual a gente se preparou para lidar com a internet lá atrás. Exatamente. A gente vai ter que se preparar para lidar com a inteligência artificial. Muita gente fica com medo mesmo. Vai eliminar o trabalho humano por conta da IA. Não necessariamente. Eu acredito que alguns trabalhos, talvez, eles sejam substituídos por conta de atividades repetitivas, né? Mas, assim, o ser humano sempre vai precisar tomar a decisão. Exatamente. Que é nossa, não é do robô. Acho que o trabalho vai ser ressignificado, né? Eu acho que sim. vai ser ressignificado. Isso vai ser muito importante, até para alinhar com os nossos propósitos de vida. Exatamente. Porque eu acho que um trabalho bem feito, por exemplo, ele é feito do horário do teu trabalho. Se você tem um horário administrativo das 8 às 17, é esse horário que você tem que focar e dar os seus duro. Porque depois desse horário, você tem que estar focado em outras coisas, na família, na sua saúde, Exatamente. No seu momento de lazer, né? Momento consigo mesmo, né? Não, espetacular. E o próximo passo de carreira? E o next level? Meu next level é uma cadeira de... certamente vai ser uma diretoria de suprimentos. Bacana. Porque eu acredito que a área de... Essa, eu acredito que é uma grande vantagem de vida. Porque eu vejo muitos head de compras virarem diretores de suprimentos e acabam contratando head de inteligência. E vejo poucos head de inteligência subindo para uma cadeira de diretoria. Só que a diferença é que o head de inteligência ele tem a visão global. Ele normalmente, ou algumas vezes, o de compras, ele tem a visão compras. E de inteligência tem a visão compras mais inteligência. E aí, quando você coloca essa pessoa tendo a visão holística do negócio, é fantástico. Mas isso é um passo que vai caminhar ainda alguns anos. Eu também acho. Eu acho que é pouco usual, porque você tirar uma pessoa de uma cadeira de inteligência para uma cadeira de diretoria é saber o seguinte, quem eu coloco no lugar dessa pessoa para fazer acontecer, não é? Exatamente. Porque não é uma posição que você tem que dar em árvore, né? Que você vai assim, vou pegar aqui, vou pegar um raio de inteligência. Não é bem assim. É muito específico. Mas é fascinante, né? Essa área, ela é muito rica, enriquecedora e dá muito resultado. Não, e eu tô aqui só matutando o quanto de oportunidade não tem dentro da área de inteligência de mercado, que quem é de procurement, você que está nos assistindo, comece a pesquisar, procure a Érica no LinkedIn. Pode procurar, me procura, Érica Rattori. Como mentora também, porque é importantíssimo, né? Porque tem um mar de oportunidade aí ou seja, poucas empresas têm uma área como essa, não tem profissional, e eu acho que é um caminho para quem é dessa área. Eu já tive comprador me procurando para mentoria, justamente para ir para uma área de inteligência, porque ele quer ser mais completo. Isso é fantástico. Não, espetacular. É o caminho, é o futuro. Perfeito. E antes de finalizar, que eu sei que vocês me cobram, não dá para finalizar sem essa pergunta. Vou até pegar aqui minha colinha. Um livro, um filme e uma série para você indicar. Não precisa ser necessariamente na área de compras, mas algo que você está consumindo, que te transforma e que vale a pena se compartilhar. Sério, eu confesso que eu não assisto tanto. Fora algumas, assim, de ação, né? Mais pra curtir com a família, tipo Stranger Things, que eu adoro. Mas...
Livro eu leio bastante. Até ganhei livros de amigo secreto e eu falei, eu tô proibida de comprar novos livros, porque eu tô com mais de 20 livros para ler na minha fila. Porque eu adoro, então acabo comprometendo meu tempo em televisão, em série, porque eu preciso focar em leituras que eu adoro. Eu tenho adorado ler ultimamente livros sobre comportamento humano. Nesse ano, eu fiz o Practitioner de Programação Neurolinguística, para a gente entender, né? Para eu entender como que funciona aqui o cérebro humano, a forma de comunicação. Ano que vem, vou fazer o Master de PNL, porque é nisso que eu quero me especializar, né? Em neurociência, entender como que as pessoas se comunicam, se comportam, por que as pessoas fazem o que fazem. E isso, como líder, é minha responsabilidade. Sim, eu não estou nem fazendo para mim, estou fazendo mais para entender as pessoas que vão estar comigo nessa jornada. E um livro que está na minha cabeceira chama Os 4 Compromissos, do Dom Ruiz Miguel. E é fantástico, porque ele fala de 4 compromissos que você tem que ter na vida, né? Primeira coisa, não tirar conclusão precipitada. Então, toda vez que você tiver dúvida, pergunte sobre aquilo. Segunda coisa, não leve nada para o lado pessoal. Porque, como eu disse, as pessoas fazem o que fazem porque elas têm as suas crenças. Sim, tem uma intenção positiva por trás, é o que eu digo. Sempre tem uma intenção positiva por trás. Dê sempre o melhor de si. é o outro. E seja impecável com a sua palavra. Né? Então, isso é forte. Isso é forte. Isso é forte porque a sua palavra, ela pode ajudar e ela pode derrubar alguém. Então, você tem que ser, todo o tempo, tomar cuidado de como vai falar com as pessoas, de como você vai se comunicar. Né? E o mais importante, lembrar que você, tô falando aqui com o Paul, mas é um ser humano que está aqui. Perfeito. Não posso atingir, agredir as pessoas. Isso é forte, isso conecta muito com uma frase que eu gosto de usar, é que todo mundo que você encontra na vida está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. A pessoa está sentada ali, às vezes ela está passando por uma situação que você não sabe nada a respeito. Então é isso, é você respeitar. Poxa, perfeito. Então leiam os 4 compromissos. Nossa, porque maravilhoso. É perfeito, ele fica na cabeceira da minha cama, porque realmente toda vez eu preciso dar uma olhadinha ali, lembrar alguma coisa, porque é um livro muito forte. E é um livro fininho, fácil, simples de ler, eu li uma semana. Ah, que bacana. Então é que bem lindo. gostoso. Não, espero que vocês gostem. Vai estar aqui na descrição, tá bom? Para vocês terem acesso aí ao nome do livro e a esses aprendizados. É isso aí. Érica, espetacular, que bate-papo Foi bacana. Muito enriquecedor. Não, e tá convidada para voltar pra gente explorar mais pontos de procurement. Tem bastante coisa, né? Vamos falar sobre isso. Quero trazer mais esse tema de inteligência de procurement aqui. Legal. E vou te conectar também com várias pessoas da área de compras que têm interesse nesse assunto. Então, obrigado pelo seu tempo e generosidade de contribuir com a sua história. Eu que agradeço, Paul. Desde sempre o convite, um prazer estar aqui. Foi um bate-papo que passou rápido mesmo. Passa rápido, falei pra você, boa. E volto mais vezes, com certeza. Obrigada. Que bacana. E obrigado a você que nos acompanha. Espero que você tenha se engrandecido com esse bate-papo com a Érica. Procure a Érica nas redes sociais. Tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso nos ajuda a crescer e trazer executivos incríveis como a Érica, que contribuiu tanto com a gente hoje. Até o próximo Next Level.